Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Vamos começar, ou finalizar hoje, né, exatamente a parte da análise estatística. E a gente viu desde o começo da aula, né, desde o começo do curso, né, da disciplina, toda a fase, né, todo o passo a passo, desde a criação do formulário, né, a gente aprendeu a fazer o quê, Alessandro? A gente aprendeu a fazer a criação do questionário, a correção do questionário, né, inclusive vocês viram que para a criação do questionário, né, no formulário, né, de coleta, a gente deve, né, colocar já a numeração das variáveis, o número dos itens, não é isso? E quando vai para, inclusive, né, e o outro ponto importante que falta muito em alguns questionários que a gente pega para digitar, é a questão de colocar a variável de numeração do questionário. A gente precisa do número de ordem do registro, né, desses questionários que são coletados nas pesquisas. Por quê? Porque sempre a gente substitui, né, o nome das variáveis, né, o nome das pessoas, na verdade, pelo número da pessoa, né, o número do questionário que foi coletado. Então, a gente viu desde o começo, né, todo o passo a passo de como trabalhar a pesquisa científica de forma a facilitar esse momento, que é o momento da análise, né, criar o banco de dados, digitar, trocar as variáveis categóricas, né, que são, coloca texto, né, masculino, feminino, por uma numeração, né, 1 e 2, né, e assim por diante. Isso vai reduzir o tempo de trabalho, a gente viu isso durante o curso, né, e bastante, né, depende da pesquisa, você consegue trabalhar, de reduzir aí dias de trabalho, né, não é só horas de trabalho não, são dias, quando você faz essa mudança simples, né, de colocar, ao invés do nome, colocar a numeração. Daí, então, a gente passou para a parte de digitação do banco de dados, né? Na digitação, a gente criou o banco no AppInfo, né? Principalmente porque o AppInfo, a gente viu, tem a capacidade de gerar um relatório de análise, né, de comparação, e a facilidade que é fazer a validação dentro do AppInfo, né? Naquela janela que vocês viram, né? Ele aparece uma janela que tem duas planilhas, né? A primeira digitação fica na BD1, né? E a segunda digitação na BD2, né? E aí a gente faz a comparação desses dois bancos de dados, comparando para ver se tem algum erro de digitação, né? Uma vez corrigido essa digitação, a gente passa para a fase de análise, e daí a gente viu toda a parte de fase, né, da análise univariada, né, bivariada, inclusive, né, se a gente olhar aqui, a gente passou na fase, né, de análise, tanto, né, na univariada, tanto para a variável quantitativa como para a variável qualitativa, né? Nós também, também vimos a parte de quais são as medidas calculadas para a variável quant, né, a tabela que é construída para a variável quali. A gente viu aqui sobre a normalidade da variável, né? Por quê? Porque na quantitativa a gente trabalha normalmente com essas quatro, né, medidas, mas quando a variável não possui distribuição normal, a gente inclui aqui a mediana, né, e a amplitude interquartil, né. Passamos para a fase bivariada, né, que é a segunda fase de análise, onde a gente quer ver quais são os fatores que possuem, né, associação com o desfecho de interesse, né, o desfecho principal da pesquisa. E aí a gente fez a comparação, né, quando essas duas variáveis, a independente e a variável dependente, né, que é a variável principal da pesquisa, ela é qualitativa, né? As duas são qualitativas, tanto a que influencia como a que sofre a influência, né? E aí a gente aprendeu a fazer o teste aqui quadrado, né? Junto com a tabela, né? A criação, a tabela cruzada, e também o teste exato de Fischer, né? Um detalhe aqui que a gente tem, quando as condições do teste aqui quadrado não são satisfeitas, a gente aplicou o exato de Fischer, né? E aí partimos para a análise, né, de duas variáveis também, né, análise bivariada, mas agora com uma variável qualitativa e a desfecho, né, a de interesse principal, sendo uma variável quantitativa. Bom, o que aconteceu? A gente viu que quando essa quantitativa, né, ou melhor, né, quando essa qualitativa tem dois grupos, a gente tem duas opções aqui de teste, né, o teste T ou o teste Mann-Whitney. E o teste T é quando a variável numérica é normal, né? O Mann-Whitney a gente vai ver hoje aqui, quando a variável não possui essa distribuição normal. E quando a qualitativa ela tem mais de dois grupos, a gente viu que tem um teste da ANOVA, que é quando a numérica ela tem um comportamento, né, uma distribuição
é normal, e o teste Kruskal-Wallis quando essa variável numérica, né, não tem o comportamento normal, tá certo? E aí a gente gerou o relatório, né? A gente gerou esse relatório aqui, né? Esse relatório a gente vem construindo já desde o início da aula na parte de análise, né? Toda a parte univariada da quali, univariada da quanti, a bivariada qualitativa com qualitativa, né? E aí a gente entrou para a parte da qualitativa com o desfecho quantitativo com variável normal, né? A variável nota, a gente viu que tinha desempenho normal. Só lembrando, a gente viu a normalidade exatamente por esse caminho, né? Do teste de Shapiro-Wilk e do Kolmogorov-Smirnov, né? A gente clicou aqui em explorar, escolheu a variável numérica nota, marcou ela aqui na lista de variável independente, e aqui na opção de gráficos, marcamos a opção, né, de gráficos normalidade com teste. Bom, com isso a gente percebeu a normalidade da variável, né? Tá aqui, ó. O teste de Kolmogorov-Smirnov deu o p-valor de 0,051. A gente viu que quando o p-valor é maior, né, acima de 0,05, né, é porque a normalidade, né, ele aceita a hipótese H0, ou seja, a variável possui distribuição normal. Além disso, a gente falou aqui, né, pessoal, teste de Kolmogorov, teste de Shapiro, viu as condições para usar um ou outro, né? Nesse caso aqui, como tamanho da amostra, né, o grau de liberdade aqui, ó, 103, que é o tamanho da nossa amostra, ele passa, né, de 40, bastante, né? O teste de Kolmogorov, na literatura, já tem uma defesa, né, para usar ele, né? As pessoas que são mais rígidas, né, você tem que usar um teste mais rígido, então o Shapiro-Wilk aqui é um teste mais rígido. No Shapiro-Wilk, ele está indicando aqui a não normalidade, né? O p-valor deu não significativo, ou melhor, desculpa, deu significativo, né? Deu menor que 0,05, e aí, consequentemente, quando é menor, rejeita a hipótese H0. E a hipótese H0 do teste, a gente viu que é a hipótese de normalidade, tá certo? Bom, a gente parou exatamente, pessoal, né, no teste da nova, né, quando a gente rodou o teste de normalidade, né, para comparar quando a gente comparou, né, o teste, né, ou melhor, a nota do aluno entre o sexo, entre a idade do aluno, entre a atividade física e MC, a gente rodou aqui exatamente o teste T de Student e o teste da nova, porque essa variável nota é uma variável que possui distribuição normal, né? E os grupos aqui, alguns tinham duas categorias e outros tinham três, né? Ou seja, a gente caiu exatamente nessa tabela aqui, né? Que quando a variável é normal, a variável desfecho é normal, a gente tem ou o teste T ou a nova para ser aplicada, né? E agora vamos ver uma situação, né, em que essa variável desfecho, né, essa quantitativa dependente, ela não possui a distribuição normal, né? E a gente vai ver aqui a aplicação do teste de Mann-Whitney e a aplicação do teste de Kruskal-Wallis, tá certo? Bom, vamos fazer o mesmo esquema. Eu vou vir para cá para a parte da análise bivariada, né? A gente vai trabalhar com o IMC, né? E veja que na última aula eu criei os objetivos, né? Criei as perguntas, né? Quais perguntas você criou dentro desse trabalho que a gente vai tentar responder com esses testes, né? Bom, a pergunta é, será que o sexo influencia no IMC? Lembre que agora, pessoal, ó, o IMC, dentro do banco de dados, a gente tem um IMC que ele é numérico, tá aqui, ó. E tem um IMC que ele é categórico, tá aqui, ó. Certo? Alessandro, vou usar qual? O IMC numérico categórico, né? Nesse momento de análise, eu estou querendo associar exatamente, né, o IMC. Deixa eu só fechar aqui para não estar duas janelas aparecendo. Pronto. A gente vai cruzar o IMC numérico, né, o IMC quantitativo, né, a variável quantitativa, e com a variável categórica, né, sexo, faixa etária e assim por diante. Lembrando a vocês o seguinte, pessoal, sempre é melhor você trabalhar com a variável numérica ao invés da categórica. Por quê, Alessandro? Porque, veja, se a gente pensar aqui, ó, sobrepeso, ele está juntando quem está com 25, né, e colocando no mesmo grupo da pessoa que tem 29,99, certo? Então, aquela ideia que eu falei a vocês na sempre que a gente pensa em categorizar a variável numérica para uma categórica,
a gente está juntando pessoas que têm, talvez, medidas bem diferentes, né? Bem distantes, né? No mesmo grupo, a gente está colocando, né? Então, a pessoa que está aqui, ó, com 18,55, que a gente chama de normal, a gente também está colocando ela semelhante, dizendo que ela é igual à pessoa que tem 24,7. Por quê? Porque é a categoria, né, do IMC, né, normal. A sobrepeso, a gente tem aqui, ó, 25,65 e está igualando essa pessoa, né, quando transforma ela para categórica, igualando ela a quem está com IMC de 29,58. Então, pontualmente, esses IMCs são diferentes, né? Você vê que existe uma diferença enorme entre eles, né? Grande entre eles. Mas que quando eu uso a variável categórica, a gente está juntando no mesmo grupo e o teste talvez sofra uma influência. Ou seja, usar essa associação, cruzando essas variáveis com a numérica, não quer dizer que o mesmo resultado que você obter cruzando a categórica com a numérica vai ser, né? Seria se você cruzasse essa categórica com a variável categórica do IMC. É isso que eu estou dizendo a vocês, né? Que pode acontecer, em diversas situações já aconteceu isso, da gente associar uma variável categórica com um desfecho categórico, né? E a categórica com o desfecho numérico, e o resultado que não era significativo passar a ser significativo, ou o contrário até, né? O que a gente tinha de associação significativa quando cruzou com a numérica, passar a não ser significativo quando a gente cruzou com a categórica, tá certo? Então, a indicação é, você só vai pegar uma variável, um score, uma nota, né, uma variável numérica e transformar para uma categórica, se realmente, de fato, né, o autor do instrumento que você está aplicando, né, o score que você está calculando aqui, ele vem de algum autor, né, e o autor indica a classificação, a categorização dessa variável, tá certo? Aí sim você aplica a recodificação, né, da variável, que a gente já aprendeu a fazer aqui também no programa do SPSS, na aula, né? E vocês vão passar numérica para categórica, né? E aí, se eu fizesse isso, ó, se eu fosse cruzar essas variáveis com o IMC categórico, eu não ia usar mais a teste, né? O teste que a gente vai usar é o teste de Mann-Whitney e o teste de Kruskal-Wallis, né? A gente usaria outro teste, que é exatamente aqui, ó, na parte de análise, né? Para duas variáveis qualitativas, tá certo? Bom, uma situação que a gente tem aqui é o seguinte, eu quero verificar a influência desses fatores no desfecho quantitativo, né? Primeiro passo, qual que eu faço, Alessandro? Bom, primeiro passo é avaliar a normalidade. Então, vamos lá, ó. Analisar estatística descritiva, né, e explorar. Aqui no explorar, pessoal, vamos tirar a nota, que não é mais o interesse principal da gente. O interesse principal é o IMC, né? Então, traz o IMC para cá, para a lista de variável dependente. Aqui no botão gráficos, né, marca ele, clica nele. A gente já está marcado aqui, ó, porque ele memorizou, né, a última operação que a gente fez, já está marcado, mas se não tiver, marca essa opção, gráficos de normalidade com testes, clique em continuar e logo mais na opção OK, tá certo? Bom, veja o resultado, pessoal. Ele soltou aqui, né, um resumo de casos válidos, perdidos, ausentes, né, tal. Aqui a parte de análise descritiva, toda ela, né, média, mediana, moda, variância, né, traz aqui, aliás, moda não, né, mediana, mas somente a moda que não vem. Bom, mas ele trouxe aqui, ó, uma tabela de teste de normalidade. Alessandro, qual o teste que eu devo usar? Kolmogorov ou Shapiro-Wilk? Nós vimos que quando o N ele passa de 40, o teste de Kolmogorov passa a ser um teste razoável, né, para ser aplicado. O Shapiro-Wilk é um teste mais rígido, né, do que o Kolmogorov, e ele é usado tanto para amostras pequenas, é o Shapiro-Wilk, né, como também para amostras grandes, né, se você quiser ser mais rígido, né. E quando você quer trabalhar com Kolmogorov, né, que é muito usado, muito conhecido, você só pode trabalhar com ele quando o N, o tamanho da amostra, ele é alto, ele é grande, né. E esse tamanho de amostra grande depende muito do autor. Tem autores que defendem 30 observações como sendo uma amostra já razoável, e outros que defendem a quantidade de 40 ou mais, tá certo? Para poder você aplicar o teste de Kolmogorov. No nosso caso, temos 103 observações, né? Tanto faz o Kolmogorov-Smirnov ou o Shapiro. Na literatura, você vai ter a base, né, para defender o uso, né, de um teste ou outro. Agora, se quiser ser mais rígido, aí você usa o Shapiro-Wilk, tá certo? Bom, o que acontece? Os dois p-valores, pessoal, passou a mesma informação, ó,
menor que 0.000, o teste de Kolmogorov. E o teste de Shapiro-Wilk está aqui, 0,0000002, né? Pode ver aqui, tá vendo? E o Kolmogorov, ele deu quanto, Alessandro? 0,000425. Então, perceba que eles dão valores diferentes, né? Mas a conclusão dos dois é a mesma. Qual? Bom, a gente viu aqui que, tanto para o teste, né? Tanto para o teste de Kolmogorov como Shapiro-Wilk, o p-valor foi menor, né? Deu 0,000. Esse p-valor é menor do que 0,05? A pergunta é essa, né? E no nosso caso aqui, essa pergunta é verdadeira, né? Esse valor, esse p-valor menor que 0,05, né? Foi verdade. E se é verdade, o que acontece? A gente tem aqui, teste de, cadê ele? Vou encontrar aqui o teste de, aqui, Shapiro-Wilk, teste de Kolmogorov. Olha lá, o p-valor da gente foi qual? 0,000. P-valor é menor que 0,05? É a nossa pergunta. E a conclusão é qual? É que sim, né? Ou seja, é verdade, né? O p-valor é menor. Bom, se o p-valor é menor, qual é a nossa conclusão? Que a distribuição da variável IMC, né, Opa, não. Se o p-valor é menor, rejeito a hipótese H0. Se eu rejeito H0, eu estou aceitando a hipótese H1, não é isso? E aceitar H1, pessoal, que é, né, a mesma coisa de rejeitar H0, é dizer que a distribuição não é normal. Então, a distribuição da variável de MC não é normal, certo? Não é normal. Então, se ela não é normal, a gente vai aplicar que teste, Alessandro, para essa comparação. Tá aqui, não normal. Então, eu sei que aqui vai ser ou o teste de Mann-Whitney, né? Ou o teste de Cruz-Cal-Wallace, certo? Então, todas as situações aqui de comparação, olha, o p-valor desse teste de comparação, né, ele vai ser obtido usando o teste de Mann-Whitney ou o teste de Cruz-Cal-Wallace. Alessandro, como é que eu descobri que vai ser esse teste ou esse, né? Vai ser por causa da normalidade ou não da variável quantitativa, tá certo? Então, a gente encontrou que não é normal, se não é normal, tá aqui, o Mann-Whitney ou Cruz-Cal-Wallace. Alessandro, beleza, mas agora, como é que a gente sabe se é Mann-Whitney ou Cruz-Cal-Wallace? Pessoal, se for dois grupos, né, que vão ser comparados, né, a gente vai trabalhar com Mann-Whitney, se for 3 ou mais grupos, Cruz-Cal-Wallace. Então, sexo, são quantos grupos? 2 grupos. Então, aqui vai ser teste de Mann-Whitney. Alessandro, faixa etária, tem quantos grupos? São 3 grupos. Então, aqui vai ser o teste de Cruz-Cal-Wallace. Atividade física, são quantos grupos? São 2 grupos. Então, mais uma vez aqui, teste de Mann-Whitney. Já reprovou, sim ou não? Quantos grupos eu vou comparar esse MC? 2 grupos. Então, também vai ficar aqui o teste de Mann-Whitney, certo? Então, aqui eu vou alterar, p-valor do teste de Mann-Whitney, certo? Mann-Whitney, né? E aqui embaixo, p-valor do teste de Cruz-Cal-Wallace, certo? Então, onde tiver aqui Mann-Whitney, eu vou colocar o número 1, porque eu já sei que o teste aqui vai ser o teste de Mann-Whitney, né? Então, aqui, a comparação da atividade física, a comparação de já reprovação, e Cruz-Cal-Wallace, sobrescrito 2. Né? Então, já coloquei aqui, já padronizei na tabela qual é o teste de cada um que vai ser utilizado na comparação do IMC, né, entre o sexo ou faixa etária, atividade física, e se a pessoa tem ou não a reprovação, tá certo? Alessandro, beleza, já identifiquei qual o teste, agora eu quero saber para que serve esse teste, né, todo aquele passo a passo. Vamos fazer o mesmo esquema aqui, Vamos lá para baixo, certo? Fazer o seguinte esquema.
Teste de Mann-Whitney. Mann-Whitney, né? Alessandro, vamos ver. Bom, para que serve, qual é a hipótese e qual é a conclusão? O mesmo padrão que eu vou usar, né, para definir esse teste de Mann-Whitney, né? Vou tirar aqui, vou deixar aqui, ó, se for menor que 0,05, rejeita esse hipótese nulo, ou seja, ó, o padrão estou usando o mesmo, certo? Do que a gente usou já nos outros testes. Então, assim, para que serve o teste de Mann-Whitney? Teste de Mann-Whitney serve para comparar esse aqui. A média era o outro teste, era o teste T. Né? Eu copiei isso aqui do teste T para amostras independentes. Aqui vai servir para quê, Alessandro? Para servir para comparar a distribuição, a distribuição, né, de uma variável, ó, de uma variável quantitativa, né, entre 3 ou mais grupos. Agora, pessoal, vou enfatizar aqui, ó, quantitativa não normal, certo? Então, vou colocar até assim, maiúsculo. Inclusive, né, eu percebi agora que dentro do, né, eu copiei esse teste aqui, copiei esse texto lá de cima do teste T, e aqui faltou enfatizar, né? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Teste T de amostra independente. Serve para comparar a média de uma variável quantitativa, olha, normal, né? Aqui a gente está enfatizando que essa variável tem que ter distribuição normal para que a gente possa usar o teste T de student, né? Faltou colocar esse detalhe aqui na definição do teste, tá certo? Mas aqui no caso, como é o teste de Mann-Whitney, serve para comparar a distribuição e não mais a média, né, de uma variável quantitativa não normal entre 3 ou mais grupos de interesse, né? Eu botei entre 3 aqui, é porque eu copiei, então, foi do teste da nova. No caso aqui, a gente colocar o quê? Entre 2, olha lá, 2 grupos de interesse. Certo? Então, pode ver que ele é semelhante, pessoal, ao teste T. Ó. Vou subir lá para o teste T. E lê comigo aqui. Ó. Serve para comparar a média de uma variável quantitativa normal entre dois grupos independentes. Né? Teste Mann-Whitney. Serve para comparar a distribuição de uma variável quantitativa não normal entre dois grupos independentes. Então, veja que é a mesma coisa, só que lá no teste T, os grupos, né, a variável numérica, ela é normal, e aqui ela não tem distribuição normal. E a gente viu, pessoal, agora há pouco, que o IMC, que é a variável que a gente quer comparar aqui, ó, entre dois grupos, né, ela não tem distribuição normal, ou seja, cai exatamente nessa definição do teste de Mann-Whitney. Né? Outro detalhe importante, pessoal, muita gente, né, fala que esse teste compara a mediana, né? Alessandro, o teste de Mann-Whitney compara as medianas? Não. Não é a mediana, né? Até a professora Sônia Vieira, né, quem é da estatística conhece bem, né? A Sônia Vieira é a pessoa que escreve, né, estatística para a saúde. Né? Na saúde também ela é mais conhecida, né? Acho que é a mais conhecida, né, autora de estatística para a saúde é a Sônia Vieira, certo? E no pessoal de exato, algumas pessoas conhecem sim Sônia Vieira, tem outros autores bons, né, na parte de análise estatística, mas Sônia Vieira sempre vai ser uma referência, né, para nós que trabalhamos com estatística. E o que é que ela diz ali, né, no livro dela, no material dela? Diz que muita gente erra, dizendo que o teste Mann-Whitney compara a mediana. Ele não compara a mediana, ele compara a distribuição da variável, ou seja, a distribuição, né, ou seja, todos os valores, o comportamento daqueles valores, né, de uma variável quantitativa no normal, entre dois grupos independentes, tá certo? Então, quando escrever, pessoal, o texto sobre o Mann-Whitney, não esquece, ele não compara a mediana, ele compara a distribuição da variável e não somente a medida, a estatística mediana, tá certo? Ele compara o valor um a um, né, cada observação, o comportamento dela em relação ao outro grupo, tá certo? Bom, então qual é a hipótese que a gente coloca aqui, Alessandro? É baseado na mediana? De forma alguma. A hipótese H0 é que a distribuição da variável
é semelhante, né, dos dois grupos. Então, a hipótese basal, né, a hipótese H0, é que não há diferenças, né, entre a distribuição da variável no grupo 1 e no grupo 2, né, que a gente vai comparar, os dois grupos que a gente vai comparar. E a hipótese alternativa é que a distribuição, né, da variável difere entre os grupos, né. No caso aqui, como tem dois grupos, né, os dois grupos, né, entre os grupos, certo? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que se o p-valor for menor que 0,05, eu rejeito a hipótese nula, né? Então, se o p for menor, eu rejeito que a distribuição é semelhante, automaticamente eu estou dizendo que a distribuição da variável, ela difere entre os grupos, né? Ou seja, há diferença, né? Há diferença significativa, né? Significativa, né, da distribuição da variável entre os dois grupos avaliados. Certo? Então, a conclusão seria essa, se o p-valor for menor do que 0,05. Alessandro, beleza, já entendi como é que eu defino qual teste que eu vou usar, né, já defini aqui o teste 1. Já entendi para que serve, quais são as hipóteses, né? E a conclusão desse teste. Já consigo fazer a conclusão baseado nesse p-valor. A pergunta é, como é que eu obtenho esse p-valor, né, desse teste? Qual o caminho que eu sigo para obter este p-valor? Pessoal, é muito simples, veja. Na tabela, inclusive, né, a gente, antes de fazer o teste, a gente tem que obter as medidas, né, que vão ser usadas para representar, né, a distribuição dessa variável IMC em cada grupo, né? Alessandro, na análise anterior, você usou, né, a média e o desvio padrão para representar as medidas, né, as estatísticas, né, dessa nota em relação aos dois grupos, né, o sexo masculino e feminino. Lá no IMC, quais são as medidas que vamos usar? Pessoal, a gente discutiu isso lá no começo, né? Quando eu falei a vocês, ó, quando a variável não possui distribuição normal, a melhor estatística para representar essa variável, né, é a mediana, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, mediana e a amplitude interquartil, certo? Então, mediana e a amplitude interquartil. Olha, sendo o que é a amplitude interquartil? É nada mais que o quartil 3 menos o quartil 1. Né? Esses quartis aqui, pessoal, só para você lembrar o que é isso, né? É exatamente quando você pega o conjunto de dados, né? E encontra o valor, né, que divide o grupo em 4 partes iguais, né? Você encontra os tercis, que a gente chama, né? E as quatro partes iguais são quais, Alessandro? Aquele 0 a 25%, né? 26 a 50, 51 a 75, né? 76 a 100%. Então, você divide o grupo em quatro partes, né? Esses três elementos, né? Ó, terceiro quartil, né? Ou terceiro quartil, o primeiro quartil, e o segundo quartil é quem? Tá aqui, ó, né? O segundo quartil da gente, o Q2, é a nossa mediana, né? Então, a gente divide em 4 partes iguais, usando 3 elementos, que a gente chama de primeiro quartil, segundo quartil a mediana, terceiro quartil é o valor que corta o grupo em 4 partes iguais, tá certo? Então, veja, a mediana é o segundo quartil, a amplitude, né? O que seria amplitude? Pegar a diferença do terceiro com o primeiro, tá certo? Ah, se não eu preciso colocar esse Q2, Q3 menos Q1? Não. A gente normalmente coloca no relatório da análise diretamente o valor da mediana, né, que é o segundo quartil. Esse segundo quartil divide a amostra em dois grupos, né, meio a meio, 50% abaixo dele e 50% acima. E a amplitude é só para saber a dispersão, né, a magnitude dessa variação, né, dos dados, tá certo? E a mediana substitui a média, né, para a representação, e a amplitude interquartil substitui o desvio padrão, né, na representação da dispersão, tá certo? Bom, e como é que eu obtenho isso aqui, Alessandro, no programa estatístico? Veja, vocês já sabem fazer isso, né? Quando a gente fez aqui, ó, analisar estatística descritiva e explorar, né? E a gente tirou para o IMC o teste de normalidade, que você deu ok aqui, ó, ele já me deu, né? Vê, ele me deu a análise estatística, né, da variável IMC, né? Só que aqui o grupo está todo junto, né? O grupo, né? Tanto feminino como masculino, eles estão todos aqui juntos, né? Olha, ele usou aqui, ó,
as 103 observações, né? Os homens e as mulheres estão juntos aqui, né? Mas veja que ele me deu a média, né? O intervalo de confiança para a média. A mediana está aqui, ó. Mediana, variância, desvio padrão, né? E está aqui, ó, amplitude interquartil. Né? Ele já oferece para você o valor da diferença entre o terceiro e o primeiro quartil do conjunto de dados, tá certo? Então, ele já traz para você aqui a diferença, a distância, né? E quanto maior essa distância, maior a dispersão do conjunto, tá certo? No nosso caso, Alessandro, a gente precisa de quê? Precisa dessa mesma medida, só que de forma dividida entre masculino e feminino. Como é que eu faço isso? Lá mesmo no Explore, né? Ó, no Explorar, você, quando colocar a variável IMC aqui, ó, você vai escolher agora a variável sexo, que é a variável categórica, para a lista de fator. Tá aqui, ó, lista de fator, tá certo? Clicou na variável categórica, jogou para cá, ó. Ele agora vai dividir toda a análise da variável quantitativa, né, a variável dependente, pelas categorias, né, dessa variável, dessa lista de fator, tá certo? Então, ó, clicou no botão OK, ele já dá você aqui, ó, né, ó, IMC do masculino e IMC do feminino, né? E aí você obtém o seguinte, né, ó, a mediana que a gente está precisando deu quanto? 23,24. Vamos colocar lá, ó, 23,24. Certo? A amplitude interquartil, qual foi, Alessandro? Vê, a amplitude 8,08. Feminino, qual foi a mediana? 21,49. A amplitude 4,17. Pessoal, perceba que visualmente aqui, né, melhor, né, pontualmente, a gente já visualiza uma maior mediana do IMC no grupo masculino, né? E uma menor mediana do IMC no grupo feminino. Então, de cara, a gente já pode dizer o seguinte, né? Que o grupo masculino apresenta uma mediana maior do que o grupo do feminino, né? Olha na dispersão, a amplitude interquartil, o que está dizendo para a gente? Está dizendo que o grupo masculino, né? Ó, o Q3 menos o Q1, né? O que é Q3, Alessandro? Quartil, né? O terceiro quartil com o primeiro quartil, a diferença dessas duas medidas é de 8,08. Veja que ela é praticamente o dobro, né? Um pouco mais, um pouco a menos do que o dobro, né, do feminino, né? Então, o grupo masculino tem uma dispersão maior, né, de variação do IMC quando comparado com o grupo, né, feminino. Mas lembre que nosso objetivo aqui, pessoal, não é nem comparar a dispersão, é comparar a distribuição desse IMC entre os grupos, né, entre o grupo masculino e entre o grupo feminino. Alessandro, como é que eu faço a comparação para afirmar que realmente o grupo masculino possui uma distribuição de IMC maior do que o grupo feminino, né? É aplicando o teste Mann-Whitney. Bom, no nosso caso aqui, pessoal, o teste Mann-Whitney, ele não sai, né, nessa tabela de análise estatística, nessa parte descritiva, né? Ele vai ser rodado, né, o teste Mann-Whitney, seguindo este caminho aqui, ó, né? Analisar, olha lá, analisar, teste não paramétrico, certo? Ó, caixa de diálogo, né? E tá aqui, ó, duas amostras independentes, né? Por que duas amostras, Alessandro? Ó, a mesma coisa do teste T, né? Duas amostras, dois grupos independentes. Lembra que o teste T a gente trabalhou para dois grupos independentes, duas amostras independentes, né? No caso aqui também, as amostras continuam sendo independentes. Por quê? Porque quem está no masculino, né? A pessoa que está no grupo masculino, ela não tem como estar no grupo feminino, né? Lembra que eu falei a vocês que grupos independentes são grupos mutuamente, né, exclusivos, né? A pessoa que está nesse conjunto não pertence ao outro conjunto. Então, eles são grupos independentes. E aqui a gente faz o teste exatamente nesse caminho, né? O teste de Mann-Whitney. Olha lá, analisar, teste não paramétrico, caixa de diálogo e duas amostras independentes. Bom, quando você clica nessa opção, ele fornece a você uma janela que você já conhece, essa janela já é bem comum para vocês.
em que, né, a gente tem aqui a lista de fatores, né, a variável que vai ser testada. No nosso caso, essa variável é o IMC numérico, não esquece disso, pessoal. Tem o IMC categórico, mas a gente trabalhando com IMC numérico, né? Olha lá, IMC numérico. E a variável de agrupamento. Alessandro, o que é variável de agrupamento? É a variável categórica que você vai trazer para cá, para que ele possa identificar, né, que a gente vai ter dois grupos, né? E qual variável vai definir esse agrupamento, tá certo? No nosso caso aqui, a variável sexo, né, joga para cá, ó, usa a seta para trazer para cá para a variável de agrupamento, e logo em seguida, pessoal, perceba que ele bota uma interrogação aqui, ó. Alessandro, que interrogação é essa? Lembra que quando a gente fez o banco de dados, a gente atribuiu um número a uma categoria, né? A gente usou 1 para masculino, 2 para feminino. Poderia ser 0 para masculino, 5 para feminino. Poderia? Poderia. Né? Eu digitar o valor 0 e 5. Né? Poderia digitar o valor 1 para feminino, 3 para masculino? Poderia. Né? Ou seja, nesse momento aqui você vai dizer a ele quais são, né, os números, né? Qual o número de cada grupo que você vai, né, comparar. No nosso caso, ó, clica aqui em definir grupos. Né? O grupo 1 vai ser o grupo com a numeração que a gente usou 1. E o grupo 2 da comparação vai ser o grupo que a gente numerou como sendo 2, né? 1 foi masculino, 2 foi o feminino. Então, eu estou dizendo aqui o seguinte, ó, dizendo a ele que a numeração, né, que a gente usou na digitação do banco, né, para definição desses grupos, foi o número 1 e o número 2, tá certo? Eu poderia ter usado o 0 e o 3, poderia, mas quando eu viesse agora fazer o teste, eu teria que dizer aqui agora ele, né? Ó, grupo com o número 0, grupo com o número 3, tá certo? Nosso caso foi o grupo 1, 2, 1 a gente usou para masculino, 2 para o grupo feminino. Bom, clica no botão continuar, né? Ele já vem marcado aqui, ó, de mão Whitney, né? Clica no botão OK e ele já vai fazer a aplicação do teste. E aquilo que eu falei a vocês, pessoal, estatística é isso, ó. Clicou lá no botão, saiu aqui o resultado. Né? O trabalho que você vai ter é pegar a informação, passar lá, tabular ele no formulário, né, no arquivo, né, de análise, no relatório de análise, e aí você vai ter que descrever, né, a análise, tá certo? Nosso caso aqui, o teste Mann-Whitney já está aqui, ó, ele solta uma tabela de classificação, né, essa classificação aqui que a gente chama de ranking, né, ele faz um ranqueamento das medidas, né, e depois divide para cada grupo, né, e faz a média do ranking, né, para comparar se a média de um ranking ela ficou muito diferente da média do outro. Mas, enfim, é um processo trabalhoso, né? Quem faz na mão, né? Na turma de estatística, que faz isso na mão, a gente fazia na mão na época. A outra trazia uma tabela, trazia um arquivo para a gente trabalhar na sala de aula, né? E dava um banco de dados lá para você fazer na mão esses cálculos, né? Bom, no computador é muito mais simples, né? Clicou lá, pediu o teste, ó, ele já solta para você o p-valor, né? Lembra que eu falei a vocês que tudo que tiver SIG, né? SIG ou significância assintótica, né, que o SPSS também solta com esse nome às vezes, é o nosso p-valor, né? E o nosso p-valor aqui deu quanto, Alessandro? 0,499. Então, aqui vai ser 0,499. Beleza, Alessandro. Já descobri qual o teste, né? Calculei as medidas, né, que representam, né, esse MC nesses grupos, né, para cada grupo. E agora estou fazendo aqui a obtenção do p-valor, né? Aplicando o teste para verificar se a distribuição dessa variável, ela de fato difere entre masculino e o feminino, tá certo? Alessandro, o p-valor deu 0,499. E aí, qual é a conclusão da gente? Bom, a conclusão está aqui, ó. Se o p-valor for menor, rejeito a hipótese H0, né? Vamos ver aqui então, ó. Nosso p-valor foi 0,499, não é isso? 499. A pergunta é, 0,499 é menor do que 0,05? Então a pergunta é essa aqui, ó. E a resposta é não, né? Não é menor do que o valor 0,005. Certo? E o que isso implica, Alessandro? Implica no seguinte, ó. Se não é menor, né, do que 0,05, o mouse está aqui. Se não é menor, eu rejeito H0,
Ó, eu só rejeito H0 quando for menor. Se não é menor, né, eu não rejeito, não rejeita-se H0, né? Logo, qual é a conclusão, Alessandro? Olha a conclusão aqui, pessoal, está na própria hipótese. Olha, a distribuição da variável é semelhante nos dois grupos, certo? Então, vou ter Ctrl C, Ctrl V. A conclusão está na própria hipótese do teste, né? Então, ó, a conclusão aqui que a gente tem é que mesmo, né? Mesmo o masculino apresentando uma mediana um pouco maior do que o feminino, ó, o teste está indicando que a distribuição desse IMC ela não difere entre os sexos, né? Ou seja, né, aluno do sexo masculino e aluno do sexo feminino, pelo menos nesse grupo, né, um grupo de terceiro período, né, é um grupo que é jovem, né, todo mundo ali tem faixa etária ali, a maioria, né, até seus 18 anos, 9 anos, né, é um pessoal jovem. Então, esse pessoal aqui, eles não apresentam diferença significativa para a distribuição do IMC, tá certo? Então, veja que a conclusão é muito simples, né? Daqui a pouco eu vou escrever sobre ela aqui em cima, certo? Mas já estou falando aqui qual é a conclusão. Bom, vamos aplicar o mesmo teste, né? Aqui mesmo, ó, idade do aluno. Quantos grupos eu tenho aqui em idade do aluno? São 3, né? Variável IMC não é normal e a categórica tem 3 grupos. Qual o teste? Ó? O normal, a dependente, 3 grupos. Tá aqui, ó. Critical Wallace. Opa, deixa quieto então por enquanto aqui. Vamos para o teste, atividade comparando, né, IMC entre praticar ou não a atividade física. Tá certo? Alessandro, como é que eu obtenho a mediana e a amplitude? A gente fez agora, pessoal. Analisar, estatística e explorar, né? Bom, tira a variável sexo. Quem vai ser trabalhado agora é a variável atividade física, né? Então, escolha aqui, ó, atividade física categórica. Coloco aqui em lista de fator, certo? Clico no botão OK. E ele já vai me fornecer, né, a análise estatística, né, para cada grupo. Ó. O IMC para quem pratica atividade física, IMC para quem não pratica a atividade física. Qual é a mediana, Alessandro, para quem pratica? 21,91. Vamos colocar isso lá. 21,91. A amplitude interquartil, 5,59. Quem não pratica, qual é a mediana? 20,81. E a amplitude interquartil, 4,44. Pessoal, vê bem a ideia, né? Olha lá. O grupo que pratica atividade física tem uma mediana do IMC maior, né? Maior do que o grupo que não pratica. Alessandro, mas peraí, isso não era para estar invertido, não? Quem não pratica atividade física deveria ter um maior IMC? E aí surge aquela velha discussão, né? Será que realmente praticar atividade influencia no IMC do aluno, né? Esse aluno do terceiro período? Aí cai aquela condição, qual? Talvez o pessoal que esteja fazendo atividade física é porque precise, né? A gente sabe que quando a gente vai caminhar, né, fazer uma carreira, na maioria das vezes é porque a gente precisa daquilo, né? A gente já está com excesso de peso e precisa fazer atividade física. Então, a gente fazer atividade física, né, principalmente nos primeiro mês, né, segundo mês, que você vai lá para a academia, vai lá fazer atividade física, e aí você demora um certo tempo, né, para ver o efeito, né, dessa atividade física. Então, não quer dizer que a pessoa faça atividade física hoje, né? Se perguntar a mim, você não faz atividade física? Eu faço, né? Digamos que eu comecei ontem, faço atividade física. Mas se for olhar meu IMC, vai ser o IMC que está acima da normalidade, né? Então, fazer atividade física, somente fazer atividade física, não é um fator que a gente seja levado, né, ou tenha uma relação que vai acontecer nesse grupo, um nível de IMC menor, né? Mas mesmo assim, ó, mesmo apresentando um IMC um pouco maior, né, uma mediana um pouco maior do que o grupo que não pratica atividade física, vamos aplicar o teste para verificar se eu posso realmente inferir, né, tirar uma conclusão ou fazer uma
alguma afirmativa, né, de que exista, né, a influência da atividade física na distribuição do IMC. Né? Quem vai dizer isso, quem vai garantir que existe ou não diferença realmente, é o nosso teste, tá certo? E como é que roda o teste? Mesmo caminho, pessoal. Analisar, teste não paramétrico, caixa, né, diálogo, duas amostras independentes. Então, marca essa opção, retira a variável sexo, né, não é mais a variável categórica sexo. Vamos pegar a variável atividade física, né? Ó, atividade física. E mesma coisa, ele pergunta quais são, né, quais as numerações dos grupos, né, que você vai comparar. Então, defino grupos aqui, ó. Grupo 1, grupo 2, né? A gente usou 1 para quem pratica atividade física, 2 para quem não pratica atividade física. Clica no botão continuar e logo depois no botão OK. Alessandro, qual é o p-valor? Pessoal, tá aqui, ó. Teste de Mann-Whitney, ainda tá aqui a tabela. Ó, significância sintótica, que é o nosso p-valor, bicaudal, né, duas caudas. E a gente tem aqui o p-valor do teste, que deu 0,53, né? Alessandro, peraí, 0,053. Qual é a conclusão que a gente tira deste teste? Pessoal, vou colocar aqui embaixo. Olha lá, a pergunta é a mesma, né? Ó. Esse p-valor ele é menor do que 0,05, né? E aí, com maior calma possível aqui do mundo, aqui, ó, bem tranquilo, sem estresse. Opa. O que a gente faz? A gente olha número por número, vê? 0, primeiro dígito, 0 no primeiro dígito. 5 no segundo, 5 no segundo. 3 no terceiro dígito e 0 no terceiro. A pergunta é, esse número é menor do que esse? A resposta é não, né? Por quê? Porque aqui, ó, 3 é maior do que 0. Então, se esse número aqui é maior do que 0, é porque essa numeração, né, esse p-valor que deu aqui, ele não é menor do que o 0,05. Ele é maior do que o 0,05. Então, a resposta dessa pergunta, o p-valor é menor do que 0,05? A resposta é não. Não é o menor valor, ou não é menor do que o valor, é menor do que o valor 0,05. Qual é a consequência disso, Alessandro? Se ele só rejeita, né? Ó, se o p-valor for menor, rejeita-se. Tá aqui, ó, a conclusão. Então, se ele não é menor, qual é a conclusão? Ó? Não rejeita-se H0. E vou copiar tudinho aqui, ó. Não rejeita H0, ou seja, logo a distribuição da variável é semelhante nos dois grupos, tá certo? Está afirmando o que, Alessandro? Que esse MC, né, embora apresente uma mediana maior no grupo que pratica atividade física, a distribuição desse MC entre os dois grupos, né, que pratica e que não pratica atividade física, esse MC ele é semelhante. A distribuição deste MC ela é semelhante, tá certo? Então, o teste não foi significativo para nós aqui, alunos do terceiro período, né, de enfermagem, não apresenta diferença significativa do MC, mesmo que ele pratique atividade física, tá certo? Alessandro, é esperado isso aqui, Alessandro? Veja, isso é esperado dentro da população que a gente está trabalhando, né? Porque se eu perguntar na rua, ou qualquer pessoa, ó, fazer atividade, a pessoa diminui o MC, a pessoa vai dizer que sim, né? Mas é como eu costumo dizer, né? O pessoal que tem ali seus 18, 17, 19 anos, 20 anos, é um pessoal que normalmente, né? Esse pessoal aí, o mais comum é que tem um IMC normal, né? Na fase de normalidade. E é o que a gente tem aqui, ó. Praticamente a distribuição desse IMC é semelhante, mesmo que o aluno pratique ou não pratique atividade física, tá certo? Então, aqui está muito semelhante ao que a gente imagina da realidade desse público, né? Claro que se a gente estivesse trabalhando com pessoas aqui que têm seus 40, 50 anos, a gente teria provavelmente essa situação bem diferente, né? O IMC, o corpo, né, talvez não responda tão bem, né, e o IMC fica um pouco elevado, né, acima da normalidade, tá certo? Bom, já reprovou, ó, 2 grupos, né, e aqui
a gente vai aplicar o teste de Mann-Whitney, porque a variável MC não é normal. Pessoal, só um detalhe, né? Ó, a gente está respondendo exatamente essa pergunta aqui. Ó. Sexo influencia? A gente viu que não influencia. Faixa etária influencia? Daqui a pouco a gente vai ver se influencia. Ó, praticar atividade física influencia no MC do aluno? A gente viu agora que não, né? Não influencia de forma significativa ao nível, né, de 5%, né? O nível que a gente está usando aqui, o p-valor que a gente está comparando aqui é com o valor de 5%, né, 0,05, tá certo? Bom, e então, Alessandro, como é que eu obtenho agora aqui para já reprovou? Mesmo caminho, ó. Analisar, estatística descritiva, explorar. Clicou aqui em explorar, pessoal, vamos tirar a atividade física, né? E agora a gente vai colocar aqui já reprovou, né? Será que o aluno que já reprovou disciplina, né, por algum motivo, ele apresenta um MC um pouco maior? Será que ele entrou em depressão porque reprovou, né, e começou a se alimentar muito, comer muita besteira, deixou de fazer atividade, não sei, né? Alguma coisa que possa influenciar nesse MC. Bom, então a gente colocou aqui, ó, já reprovou, se tem associação com o IMC do aluno, tá certo? Clica no botão OK. Ó, ele já vai tirar os valores, né, a análise estatística do IMC para cada grupo, tanto para o grupo que já reprovou, como o grupo que não reprovou. Qual é a mediana, Alessandro? Olha lá, 21,48 para quem já reprovou disciplina. Mediana, né? Qual é a amplitude? Está aqui, ó, 4,57. Amplitude interquartil. O grupo que não reprovou, mediana 21,59. Amplitude 4,14. Então veja que aqui, pessoal, mesma situação, né? Uma situação um pouco semelhante da anterior. Qual? No caso aqui, o grupo que não reprovou apresenta uma mediana maior, 21,59, do que o grupo que já reprovou, que a mediana foi de 21,48, certo? Visualmente já percebe, né, o quê? Que é praticamente a mesma coisa, né? E vamos só confirmar isso aqui no teste, mas aqui mostra que a distribuição, melhor, né, a mediana desses dois conjuntos são semelhantes. Provavelmente o teste ali não vai dar significativo, né? Vai dizer que a distribuição dessa variável MC ela é semelhante entre o grupo que já reprovou e o grupo que não reprovou, tá certo? Vamos só conferir isso aqui se realmente o teste vai dar este resultado. Bom, então, aquele caminho, pessoal, analisar o teste não paramétrico, caixa de diálogo, né, 2 amostras independentes. Bom, a gente vai tirar a atividade física, né, escolher a variável categórica, já reprovou, né, e mesma coisa, ele pergunta a você quais são as numerações dos grupos que você vai comparar, né. Então, eu vou clicar em definir grupo, colocar aqui o grupo 1, grupo 2, porque a gente usou 1 para quem pratica, né, ou melhor, quem já reprovou, e 2 para o grupo que não reprovou. Clica no botão continuar e logo em seguida no botão OK. Bom, aqui, pessoal, ele já solta o resultado, né? Olha lá. Ele me dá a tabela de teste. Tá aqui, ó, significância assintótica, certo? E o p-valor está aqui, ó, 0,687. Né? Então, 0,687. A gente já aplicou aqui. Qual é a conclusão, Alessandro, para esse 687? Tá lá, ó. Vou copiar tudinho aqui, né, ó. 0,687. Isso, 687, exato. Pessoal, 0,687 é menor que 0,05? A resposta é não, né? Não é menor do que o valor 0,05. O que isso implica? Implica em que, né? Ó, lembre que você rejeita H0, né, somente se o p-valor for menor. No nosso caso é menor? Não é menor. E qual é a conclusão, então? Ó? Não rejeita-se H0. Logo, a distribuição, ó, se eu não rejeitar H0, pessoal, eu estou aceitando o H0, né? Estou aceitando essa hipótese nula, eu não rejeito ela. E não rejeitar ela, eu estou afirmando que a distribuição da variável
ela é semelhante nos dois grupos avaliados, né? Então, ó, a conclusão aqui vai ser o quê? Escrita de que forma? Que o IMC, né, a distribuição do IMC, ela não difere entre o grupo que já reprovou disciplina e o grupo que não reprovou, tá certo? Essa vai ser a conclusão que a gente vai escrever daqui a pouco na descrição, né, da tabela da análise, tá certo? Bom, antes disso, né, vamos fazer o seguinte, Alessandro, eu entendi já o teste de Von Whitney, né, apliquei aqui tudo direitinho, bonitinho, beleza. Para o teste, né, para fazer o teste, né, a comparação desse MC entre as faixas etárias. Pessoal, veja que a variável categórica, faixa etária, ela possui agora 3 ou mais grupos, né? E aí vem para aquela tabela, ó, 3 ou mais grupos, variável normal. Olha o teste, Cruz, Cal, Wallace, certo? Bom, vamos colocar aqui, ó. Uma coisa, vou copiar aqui, teste de aqui, Cruz, Cal, Wallace. Bom, Alessandro, para que serve? Qual é a hipótese? Qual é a conclusão? Pessoal, o mesmo esquema aqui, ó. Olá. Então vamos lá, veja. Serve para comparar a distribuição de uma variável quantitativa não normal, né, enfatizar aqui que não é normal, essa variável numérica, entre, né, ó, 3 ou mais grupos independentes, certo? Então veja que aqui no caso, pessoal, a diferença do Cruz-Wallace para o teste de Mann-Whitney é a mesma diferença do teste T para o teste da nova. Qual? A diferença é a quantidade de grupos que estão sendo comparados, né? Então, aqui no Cruz-Wallace, a gente está comparando 3 ou mais grupos. Lá no teste de Mann-Whitney, são somente 2 grupos, tá certo? E qual é a hipótese? A hipótese, pessoal, é que a distribuição da variável é semelhante nos grupos, né? Ó, teria o nome 2, né? Porque agora não são só 2 grupos, não. Os grupos, né? 3 ou mais, tá certo? E a hipótese H1 é que a distribuição da variável não difere em pelo menos, ou melhor, né? Desculpa. Aqui no caso difere em pelo menos em um dos grupos. Veja bem, pessoal. A hipótese H0 é que a distribuição da variável é semelhante nos grupos. Então, aquela ideia de 2 grupos já era. Aqui são todos os grupos. Se o p-valor, né, indicar a não rejeição da hipótese nula, é porque a gente tem grupos semelhantes. Bom, a distribuição da variável difere em pelo menos aqui, não, em pelo menos, né, em pelo menos um dos grupos, tá certo? Tranquilo? Então, pelo menos um. Alessandro, por que a gente não pode dizer a quantidade de grupos? A mesma situação que a gente viu no teste da nova. O que a gente tinha visto no teste da nova aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A gente tinha visto que a média, né, dos grupos diferem, ou que pelo menos uma das médias diferem. Ele não consegue dizer a gente qual é o grupo, né? Ele consegue dizer assim, ó, existe diferença em pelo menos um dos grupos aí. E o que a gente fazia naquela época do teste da nova? A gente fazia um teste, né, secundário, após a confirmação de que existe pelo menos uma média diferente, a gente aplicava o teste, né, aplicou, né, o teste de Tukey para fazer a comparação múltipla. Lembra disso na última aula? A gente fez a chamada comparação múltipla da média, que é comparar cada grupo 2 a 2, né? Ou melhor, comparar os grupos 2 a 2, tá certo? Mesma coisa aqui, ó. O teste do Cruz-Wallace, ele não vai conseguir dizer a gente quantos grupos daqueles que foram comparados que possuem distribuição semelhante. Ele vai dizer assim, ó, pelo menos um desses grupos aí possui diferença em relação aos demais, tá certo? E aí existem testes, sim, para poder comparar 2 a 2, né?
Inclusive, assim, né, o que eu sempre faço? Se esse teste de hipótese mostrar que a diferença entre eles existe, eu costumo fazer a aplicação do próprio Mann-Whitney 2 a 2. Né? Eu faço a comparação dos grupos 2 a 2 pelo próprio teste de Mann-Whitney, que é usado para comparação entre 2 ou mais grupos independentes, certo? Existem alguns outros testes que podem ser aplicados? Existe sim, mas por enquanto a gente vai trabalhar somente nesse contexto, por enquanto, tá certo, pessoal? Bom, então qual é a conclusão? Se o p-valor for menor que 0,05, rejeita-se H0, né, a hipótese nula, ou seja, a diferença significativa da distribuição da variável, né, em pelo menos um dos grupos. Pelo menos um dos grupos avaliados, tá certo? Então, vai existir diferença em pelo menos um dos grupos, né? Se o p-valor ele for menor do que 0,05 e a gente rejeitar essa hipótese aqui, ó, H0, tá certo? Tranquilo, pessoal. Então, veja que a definição do teste, a hipótese e a conclusão é muito simples, né? O próximo passo é como a gente vai saber qual é esse p-valor, Alessandro? Veja, vamos calcular primeiro as medidas para cada grupo e o passo a passo que a gente usou para calcular as medidas para a variável sexo, as medidas para o grupo, né? Os grupos, cada grupo da variável sexo, cada grupo de praticar ou não atividade física e cada grupo se já reprovou ou não, né? Esse caminho que a gente usou vai ser o mesmo. Qual? Olha lá, analisar, estatística descritiva e explorar, certo? Então, clica nesse botão aqui, explorar. Você vai retirar a categoria, né? Já reprovou sim ou não. E vai pegar exatamente aqui, ó, a variável categórica da faixa etária, né? Ó, essa variável aqui, ó, idade, underline cat, é a que possui aquelas 3 categorias, tá certo? Então, o IMC permanece ali, ó, é a variável que a gente quer testar, né? Tá testando, tá obtendo as medidas estatísticas. Idade vai ser as variáveis de grupo, né? A idade cat. Se pegar a idade numérica, aqui, ó, vai dar erro, vai dar bronca, tá certo? Tire a variável numérica, a variável idade cat, né, categórica, tá certo? E aí, pessoal, clica no botão OK, que ele já vai oferecer a você todas as medidas, né, de mediana e amplitude para do MC, né, para o grupo que tem 18 e 19 anos. Olha lá, qual é a mediana? 20,64, né, aqui, ó, 20,64. Vamos colocar lá. Ó, 20,64. Bom, e qual é a amplitude, Alessandro, qual a amplitude interquartil? 3,53. Bom, para o pessoal que tem a idade de 20 a 21 anos, qual é a mediana? Olha lá, 22,63. Qual é a amplitude dele? 4,23. Para o grupo que tem a idade maior, né, de 22 a 32 anos, qual é a mediana? 23,32. E qual é a amplitude? 7,37. Pessoal, veja que através da mediana, né, a gente percebe, a gente já tem uma percepção, né, de que o IMC dos mais novos é o mais baixo, não é isso? Quando você aumenta a faixa etária, o IMC também aumenta. Quando aumenta mais ainda essa faixa etária, o IMC aumenta um pouco mais, né? Ou seja, a mediana do IMC ela é crescente à medida que a idade, né, a faixa etária também cresce. Então já percebe aqui, né, uma possível associação entre esses fatores, né? Quem vai dizer a mim se existe ou não de fato, Alessandro? É o teste, né? Então veja que se eu tirar os testes aqui, pessoal, tirou esse p-valor, a gente vai fazer afirmações erradas. De que forma? O grupo masculino tem maior mediana de IMC, né, um maior IMC, o grupo mais velho, o grupo que pratica atividade física e o grupo que não reprovou, né? Mas essa conclusão minha estaria incompleta, né? Por quê? Porque falta aplicar o teste para realmente, né, confirmar ou negar
a relação, essa existência de relação entre o fator, né, independente e a variável dependente nossa, que no caso aqui é o IMC, tá certo? Bom, então, fazendo a aplicação do teste, qual o teste que eu vou aplicar, Alessandro? Lembre que são 3 grupos, variável não normal. Olá, 3 grupos, variável, desfecho não normal. Teste de Kruskal-Wallis. E aí, ó, a gente já sabe aqui, né, para que serve, a hipótese e a conclusão. Como é que eu faço isso agora, Alessandro? Olá, o caminho, ó, é muito próximo do teste de Mann-Whitney. Eu digo que ele é vizinho, né? Por quê? Porque o caminho é o mesmo. Ó. Analisar teste não paramétrico, caixa de diálogo, e tem aqui, ó, K amostras independentes. Veja que ele é logo abaixo, né, do caminho para o teste Mann-Whitney. O Mann-Whitney é no 2 amostras independentes e o Kruskal-Wallis é o K amostras independentes, tá certo? Então, clica aqui, opa, cliquei errado até. Novamente, clica aqui na opção K amostras independentes. A janela é a mesma, perceba que a janela praticamente não muda, né? Teste T, teste da Nova, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Muito semelhante. E aqui eu coloco em cima a lista de variáveis de teste. Qual é a lista de variáveis de teste, Alessandro? No nosso caso, a variável de teste é o IMC, a variável numérica que está sendo testada. E a variável de agrupamento, pessoal, eu vou pegar exatamente a variável idade CAT, né? Trazer para cá. Veja, da mesma forma que no teste Mann-Whitney, ele pergunta a você qual é a numeração da categoria que vão ser, né, das categorias que vão ser comparadas, aqui ele pergunta a você também qual é, né, a numeração dessas categorias, né? Mas lembre que a gente tem aqui mais de 2 categorias, né? Então, ele pede aqui, ó, definir a amplitude, né? Clica no botão e ele pergunta qual o menor grupo, qual é a numeração do menor grupo, e qual é a numeração do maior grupo, né? O último grupo, né? Daquela variável. No nosso caso, pessoal, a gente usou a categoria 1, 2, 3. A gente usou 1 para o mais novo, né? 2 para quem tem aquela faixa etária intermediária e 3 para quem tem uma faixa etária maior, né? A mais elevada. Então, a gente vai de 1 até o máximo 3. Tá vendo? Eu não coloquei o 2 aqui, por quê, Alessandro? Porque ele já vai entender que entre 1 e 3, ele deve comparar todos os grupos que estão nesse intervalo, tá certo? Então, ó, botei a numeração do primeiro grupo, a numeração do terceiro grupo. Alessandro, tem 10 grupos. Eu colocaria o que aqui? 1 a 10, tá certo? Ele já saberia que vai comparar do primeiro até o 10º grupo, todos eles de uma vez só, tá certo? Então, ó, vou colocar de 1 a 3, que a gente tem 3 grupos, né? Clicar no botão continuar. Inclusive, pessoal, deixa eu repetir bem essa ideia, né? Ó, aqui em definir a amplitude, vamos fazer uma suposição, que eu usei 0, 3 e 5. Eu fiz 3 grupos, mas colocando numeração 0, 3 e 5. 3, 0 é o grupo mais jovem, 3 para o grupo intermediário, 5 para o grupo mais velho. Então, ó, eu colocaria aqui 0 e o máximo 5. E ele já perceberia, né, entre o 0 e 5, quais são os números válidos, os números que existem para que sejam comparados, tá certo? Então é isso que ele quer saber aqui. Qual é a numeração que você usou na digitação do banco de dados, né, que você considerou lá no dicionário. E no nosso caso foram 3 grupos, de 1 a 3. Mas poderia ser 3 grupos de 0 a 5. Né? Se eu usasse 0 para o mais novo, 3 para o meia-idade, 5 para o mais velho. Como eu ensinei a vocês, né, que não deve fazer isso, sempre usar o número na sequência, né? Aí a gente usou, né, vai usar aqui o padrão de 1 a 3, tá certo? Que é o que a gente usou na digitação do banco de dados. Bom, clica no botão continuar, né? Já está marcado aqui Kruskal-Wallis, e IMC está lá também. Clica no botão OK. Pessoal, perceba que a tabela que sai é muito semelhante, né? Ele aqui nos dá uma tabela com alguns dados de contagem, média de ranking, ó, mesma coisa que o teste de, né, parecido, né, na verdade, com o teste Mann-Whitney. E nos dá também aqui uma tabela onde tem significância assintótica. Lembre que tudo que tem sig assintótica, ou significância assintótica, é o nosso p-valor, tá certo? E no nosso caso aqui o valor deu 0,083,
Então, vou trazer para cá, ó. 0,082, tá certo? Bom, então dessa forma que a gente faz o teste, né? A obtenção das medidas e a aplicação do teste. Alessandro, como é que eu descrevo a tabela? Veja que vai ficar muito simples, ó. Na tabela 4, temos... Aí eu vou trocar aqui, ó. Em vez de média, é a mediana. Em vez de Gil padrão e a amplitude interquartil. Do IMC, né? Dos alunos do terceiro período de enfermagem da UFPE, em relação ao perfil pessoal e aos hábitos que ele possui, tá certo? Bom, então vamos lá. A gente vai colocar aqui, né, em termos de mediana e amplitude. Vamos escrever assim, ó, na tabela 4 temos, eu costumo fazer sempre assim, né, pessoal? Veja. Ctrl+C, Ctrl+V no título, né, quiser mudar um pouco, pode mudar. Nós temos a mediana e a amplitude interquartil do IMC, dos alunos do terceiro período do curso de enfermagem. Enfermagem da UFPE, em relação ao perfil pessoal, ou segundo, né, ó, segundo o perfil pessoal e os hábitos. Certo? O que a gente verifica? Né? Verifica-se que o grupo, né, que apresenta maior mediana do IMC, o grupo de alunos, né, que apresenta maior mediana do IMC são, né, ó, lá, masculino, 24, IMC é quilograma por metro quadrado, tá certo? Masculino, idade de 22 a 32 anos. Qual o IMC que está lá? 23, 32 kg por metros quadrado, certo? O que mais? Que não, melhor, que pratica atividade física. No caso aqui, 21,91 kg por metro quadrado. E nunca reprovou disciplina até o terceiro período. Né? Então, o grupo que nunca reprovou, terceiro período. Olha lá o valor do mediano, né, do IMC, 21,59 kg por metros quadrados. Então, veja só, pessoal, eu descrevi exatamente o que a tabela está me dizendo. Né? O grupo que possui maior nível, né, maior mediana do IMC. Né? Alessandro, se eu parar a descrição aqui, eu estou errado? Está, né? Por quê? Porque quando você mostra que esse grupo tem maior mediana, na cabeça do leitor, né? Se a gente for ler isso aqui somente o texto, a gente pensa que esse grupo tem uma mediana significativamente maior aos demais grupos, né? E não é verdade, né? Então, a gente tem que colocar aqui, ó, né? Embora seja encontrado, né? Ou encontrada maior mediana do IMC no grupo de pacientes com o perfil descrito, o teste, né, o teste de comparação de distribuição, né, e aí eu vou colocar a distribuição de forma geral, né, por quê? Porque tanto o Kruskal-Wallis compara a distribuição como o Mann-Whitney, né, qualquer um dos dois compara a distribuição. Então, o teste, né, de comparação de distribuição não foi significativo, né,
né, em todos os fatores avaliados, né? Ou seja, estou afirmando o seguinte, que o teste de comparação não apresentou aqui um p-valor indicando, né, significância, né, ou diferença significativa da distribuição do IMC entre as categorias das variáveis. Então, o teste de comparação da distribuição não foi significativo em todos os fatores avaliados. Por quê? Porque o p-valor foi maior que 0,05 em todos, né, os fatores. Indicando, né, indicando que a distribuição do IMC ocorre de forma semelhante entre as categorias, ou entre as categorias avaliadas. Então, pessoal, estou afirmando aqui o seguinte, né, que a gente encontrou sim uma mediana maior em algum grupo, determinado grupo, porém essa maioria, essa maior mediana, não caracteriza, né, uma distribuição significativamente maior em um dos grupos, tá certo? Então, essa é a conclusão que a gente tem baseado nessa análise, tá certo? Alessandro, existe alguma coisa a mais que possa ser feita de análise dentro desse banco de dados? Né? A gente comparou o IMC, a gente comparou a nota da disciplina, né, numérica, a nota categórica, né? Existe mais alguma coisa que a gente possa fazer? Veja, várias coisas podem ser feitas, né? Podem ser feitas. Eu posso verificar o sexo, se influencia na prática da atividade, né? Eu posso procurar saber se já reprovou, né? Reprovar uma coisa mais comum no sexo masculino ou feminino, né? Eu posso ver isso aqui. Eu posso ver se reprovação ela está mais associada a pessoas mais jovens, ou pessoas mais velhas, né? Então, tudo isso pode ser feito, né? Depende tudo do seu objetivo, né? É aquilo, ó, você constrói a pergunta, né? Você observa se essa relação é bivariada ou univariada, que você quer associar, né? E aí vai identificar quais são as variáveis que você pode cruzar, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise geral aqui, ó, análise bivariada, vou botar assim, ó. É isso aqui. Olha como é simples, pessoal, como é uma coisa padrão, né? Ó, eu quero verificar se o sexo do aluno, né, influencia no hábito, né? Hábito de reprovação. Olha lá. Aí eu pergunto a você, quais são as variáveis que estão aqui sendo associadas? É o sexo e a reprovação. Né? Aí você vai ter que olhar qual o tipo dessas variáveis. Olha lá o tipo. Cadê? Aqui, ó. Ó, sexo masculino e feminino. Variável categórica, né? Variável que dá uma qualidade ao indivíduo, uma variável qualitativa. Reprovação, ó, sim ou não. Se ele já reprovou ou nunca reprovou disciplina, né? Sim, não. Variável de que tipo? Também categórica. Ela também dá uma qualidade ao indivíduo. Então, é uma variável qualitativa. E aí, ó, você vem aqui, ó, duas variáveis. Tá aqui, ó. Duas variáveis de que tipo? Qualitativas. Opa, já sei qual o teste. Qual o teste? Tabela cruzada, teste Q quadrado. Né? Então, veja como é simples, a partir de uma pergunta, você definir qual é a análise que você vai aplicar. Né? Eu disse mais aqui, não foi? Eu quero verificar se o sexo, né, influencia. Cadê? Eu falei mais alguma coisa aqui, sexo influenciar na reprovação. Na prática da atividade física. Influencia na prática de atividade física. Pessoal, mesma brincadeira. O sexo é uma variável, né? Influencia em quem? Na prática da atividade física. Outra variável, né? E aí a pergunta é, que tipo é essa variável sexo? Categórica, a gente já viu. E a prática de atividade física? Também categórica, é sim ou não. Duas variáveis categóricas, qual o teste que eu vou aplicar? Está aqui, ó. Duas qualitativas. Então, veja que essa estrutura aqui, ó, de análise, ela vai servir para diversos tipos de análise. Né? Diversas perguntas que você queira responder, elas vão cair dentro daquele organograma de análise. Tá certo?
Mas o que eu posso fazer, Alessandro? Eu posso verificar, então, se a idade influencia na reprovação. Será que pessoas mais jovens reprovam mais, né? Ou melhor, quando eu falo reprovação, pessoal, essa reprovação aqui, ó, não é nem mais essa disciplina aqui de bioestatística, né? Que a gente já viu, né, que não tem associação. É exatamente sobre o hábito de ter reprovado, né? Se já reprovou. Então, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, elas têm um histórico de reprovação maior, sim ou não? A prevalência maior de reprovação, sim ou não, né? Então, mesma coisa, a gente tem como responder isso de que forma, Alessandro? Colocar aqui, ó. Idade do aluno, se a idade do aluno influencia em uma, né, maior experiência de reprovação. Opa, reprovação. Então, mesma coisa, idade do aluno e a experiência da reprovação. Pessoal, idade do aluno categórica, experiência categórica. Alessandro, podia usar a idade numérica? Poderia, né? A experiência categórica e idade numérica. E aí seria uma coisa diferente, né? Por quê? Porque vocês estão acostumados em olhar sempre a desfecho, para depois, né? Esse desfecho categórico numérica, e não com uma que influencia de forma numérica, né? Certo que na saúde é mais comum você usar categorias de faixa etária influenciando no desfecho, do que a idade numérica influenciando no desfecho, né? Então, por padrão, é melhor você manter a idade categórica, né? Isso porque na área da saúde se trabalha mais dessa forma, idade categórica influenciando na experiência, que também é categórica. E aí, ó, duas variáveis categóricas. Qual o teste? Não, mais uma vez aqui, ó, duas categóricas, tabela cruzada, teste Q quadrado. Pessoal, esse teste, esses testes, eles não mudam, né? É você definir o que quer fazer o cruzamento, que cruzamento você quer fazer, né? Qual cruzamento você quer fazer, definir os tipos das variáveis e encontrar qual teste que tem que ser aplicado. Veja que não é difícil, não é complicado, a gente aplicou todos os testes aqui, né, durante a disciplina, e está tudo aqui, ó, no relatório. Né? E ainda mais, né, dentro desse banco, eu posso fazer ainda outras perguntas aqui, que também eu posso responder a partir da aplicação de testes, tá certo? Então, pessoal, qual vai ser a atividade de vocês para esse relatório? Construir o relatório, né? Vou até copiar aqui, tirar daqui. Deixa eu deixar ela aqui, ó, embaixo, certo? Para ficar longe do texto, né? Vou para a análise bivariada aqui, geral, certo? E aí vou pedir a vocês o seguinte, veja bem. Sim, a formatação. Ó, eu sempre faço assim, pessoal, quando vou formatar a tabela, né? Eu deixo somente linha nessa, né? A linha que eu falo, a linha divisória, a linha marcadora, né? Nessa linha principal e na última, né? De que forma é isso, Alessandro? Olha lá. Seleciona a tabela, né? Botão direito, formatar propriedades. Né? Eu também poderia vir aqui, né? Cadê a formatação, né? Borders, né? E trabalhar aqui com borders, certo? Mas eu prefiro sempre vir aqui, botão direito, propriedades. Aqui eu vou em borders e sombreamento, né? Eu retiro aqui, ó, nenhuma, né? Ele fica tudo sem nada, tá vendo? Fica sem nada. E depois eu vou colocando as linhas que eu quero, né? Então, tiro as bordas todas para depois colocar. Eu posso selecionar aqui, ó. Posso vir aqui, né? Ó, formatar, colocar uma linha somente na parte superior, tá vendo? Aqui também uma linha somente na parte inferior. Veja que eu estou, né? Só formatando, tá vendo? Aqui agora, nessa célula aqui, ó. Essa aqui tem uma célula, né? Posso colocar uma na parte de cima ou na parte de baixo, tá vendo? O que eu faço sempre, pessoal, o mais comum é selecionar a linha toda, sempre usar borda de sombreamento aqui, né? E aqui você até diz aqui a grossura dessa linha, né? Se quer. Então, você pode usar dessa forma. Eu uso sempre, mas é costume, certo, pessoal? É hábito de usar sempre esse menu aqui de propriedades da tabela para formatar ela de forma mais rápida aqui.
Botão direito, for propriedades, linha na parte de baixo. Pronto. E aí, em cada variável, algumas pessoas fazem isso, né? Em cada variável que vai separar, né, a última categoria da próxima variável, a gente também pode selecionar a linha, borders, e colocar aqui na parte inferior, né, da última linha de cada variável, né? Alessandro, você colocou aqui de forma mais rápida, como é que foi isso? Porque quando você, né, deixa eu desfazer para você entender. Quando você coloca, né, a linha aqui, ó, para propriedades, borda de sombreamento, linha na parte de baixo. Ok, ok. Quando eu faço aqui, ó, marquei a que eu quero modificar, se eu apertar o botão F4, né, do seu teclado, ele vai fazer a última operação que você fez. Qual foi a última operação que eu fiz? Coloquei uma linha onde estava selecionado, né, onde tinha selecionado a linha e coloquei uma linha abaixo. Então, a F4, ó, ele faz o meu último processo. Ó. Selecionei a linha, F4. Né, ele vai colocando o último processo que eu fiz, certo? Bom, então, vou fazer isso para todas as tabelas, a formatação. Ó. Selecionei, botão direito, propriedades da tabela. Borda de sombreamento, tirei, né, deixei como nenhuma. Tá lá, ó, nenhuma borda. Seleciono a linha que eu quero fazer, né, a formatação, propriedades, borda e sombreamento. Em cima e embaixo da tabela, eu quero colocar a linha, né. Aqui ele não colocou porque ele está vendo que tem uma divisão aqui, né, de duas colunas, está mesclado, né, as duas colunas. Então, seleciono só aquela célula agora e faço, ó. E aqui, ó, F4, F4, clico aqui, ó, F4. Tá vendo como é rápido? Aqui, ó, último, essa linha, propriedades, borda de sombreamento, eu quero linha só abaixo. E aí, ó, a linha seleciono F4, F4, F4 e F4. Tá certo? Aqui eu tiro todas as cores, deixo ela, eita, selecionar aqui, né, sem nenhuma cor. Reduzir a largura, né, dessas colunas. Se eu pressiono mais aqui ela para ficar um pouco melhor. Bom, ficou ruim porque aqui em cima está um nome muito grande. Eu vou deixar assim, mais espaçada mesmo, tá certo? E bagunçar a tabela. Bom, é aqui meu esquema. Botão direito, propriedades, borda de sombreamento. Formatei aqui a tabela. Então, esse aqui é o padrão que eu uso, pessoal, para o trabalho do pessoal, né, que vai publicar em revista, tudinho. Normalmente, a formatação padrão, ela é essa, certo? Deixar aqui já no padrão, para vocês seguirem o mesmo padrão. Ah, aqui a gente não bota numeração, né? Eu botei aqui só para exemplificar a quantidade de cada um, para falar sobre a prevalência, né? A obtenção na prevalência. Mesmo aqui eu faço um pouco diferente, né? Eu, para cada linha aqui, ó, onde tem medidas, né, variáveis, eu normalmente coloco bordas, né, um sombreamento mais cinza aqui, o mais clarinho possível, certo? Não esquecer, pessoal, que essa tabela aqui, ó, em propriedades, tem que estar aqui centralizado e nenhuma, você quebra automática de texto como nenhuma, tá certo? Para ele não ficar cortando, né, o texto durante a edição, né, do trabalho. Bom, então, borders, nenhuma. Linha somente na linha indicadora, né? Na última linha eu fecho a tabela com a linha e fica aqui, né, com a marcação tudo organizado. Mesma coisa aqui, ó. Selecionei, botão direito, propriedades, formatar bordas, nenhuma borda. Eu quero só nessa primeira linha a borda na parte de baixo, na parte de cima. E aqui nessa linha que é a última da variável, né, a última categoria, eu quero linha só na parte de baixo. E aí seleciono F4 para cada uma delas, tá certo? Bom, aqui eu tenho tudo formatado. Toda a parte de relatório de análise está formatada. Tranquilo? Então, vocês vão entregar, pessoal, o relatório de análise dessa forma. Tá ok? Cadê as perguntas? Está aqui, né? Deixa eu só... Quebra. Beleza. E aí, pessoal, vou deixar uma atividade interessante para vocês. Qual? No relatório de análise, né, que a gente fez aqui, vocês vão incluir essa análise aqui, ó, né? Então, aqui eu vou botar uma atividade
onde vocês vão responder a essas perguntas aqui, ó. O sexo influencia no hábito de reprovar? O sexo influencia na prática da atividade física? Pessoal, esse hábito de reprovar é a reprovação, vou até copiar aqui ó, o nome da variável, para vocês não terem dúvida. É a já reprovou. Não vai pegar lá, ó, já reprovou. Não vai pegar a variável outra não, certo? Atividade física é a categórica, né? Idade do aluno, ó, idade do aluno vai ser a idade CAT. Vou até copiar aqui, ó, vou colocar aqui, que eu quero que vocês cruzem com a idade CAT, se isso influencia na experiência de reprovação, tá certo? Aqui eu deixei só a tabela com os testes, né? Aquela modelo que a gente fez, né? Para análise bivariada, quando tem uma variável dependente qualitativa e uma quantitativa, certo? E aí vocês vão responder essas 3 perguntas baseado, né, no que a gente viu aqui, né, do caminho, né, que a gente viu aqui nas últimas aulas, tá certo? Só adiantando, né, vocês não vão usar teste, né, ó, nessas 3 aqui, né, respostas, vocês não vão usar teste T, nem a nova, nem Manwit, nem Kruskal-Wallis. Por quê? Porque nenhuma das desfecho, né, elas são numéricas, são todas categóricas. Reprovação, atividade física, experiência de reprovação, né, que também já é a mesma variável, né? Se já reprovou. Aqui, ó. Tranquilo, pessoal.